Tudo bem? Meu nome é Lucas Rafael, os meus colegas são o Reinaldo e o Matheus Bonfatti, e na nossa aplicação foi utilizado o Mock API. Mais para frente o Matheus Bonfatti também vai explicar a funcionalidade da nossa aplicação. Começando aqui pelos components, na segunda linha a gente importa o React. Aqui nessa primeira function a gente tem o form data, que ele é um objeto com os dados preenchidos pelo formulário, o onFormChange, que ele é uma função feita para atualizar os dados quando você digita algum input. O onSubmit é uma função chamada quando o formulário é enviado. O isSubmitting, ela é feita para desativar o botão da aplicação enquanto o formulário está sendo enviado. E aqui é somente o texto do botão. Aqui a gente tem uma função que evita o recarregamento da página e aqui envia os dados para a função de envio. Aqui a gente vai começar os campos do formulário, onde tem várias divs que elas declaram ali nome, e-mail, etc. E aqui eu vou explicar primeiro de tudo só uma delas, porque a funcionalidade delas é toda a mesma. Então elas são controladas ali pelo velho do campo valor, né? Que vem lá do form data. E aqui no onChange, essa é uma função de atualização externa. Então aqui primeiro essa é a div do nome, o e-mail, a matrícula do aluno, o curso que ele faz, a data de nascimento. E aqui é para saber se o aluno é ou não ativo no curso. Aqui embaixo nós temos aqui uma checkbox de status, que é feita para informar se o aluno está ou não ativo no curso. E aqui tem o botão de envio, que mostra que está salvando enquanto o formulário é enviado. Bom, passando aqui para o segundo arquivo, que seria o alunos, não somente. A gente importa o React e os hooks. Aqui nessa function, a gente armazena a lista, o carregamento e os erros. Então seria a lista dos alunos, o estado do carregamento e também se ocorre algum erro nessa const. Ela é feita para carregar os dados dos alunos registrados. Então, caso ocorra algum erro no carregamento dos dados, ele mostra a mensagem de erro, faz esse tratamento aí do erro e do loading. Esse use effect, ele carrega os dados na montagem do componente somente. Aqui o handle delete é feito para tratar a exclusão de algum dos alunos da lista. Então, caso cada linha no código vai ter um botão de exclusão para cada aluno. Então, ele faz a pergunta se você deseja excluir esse aluno. Caso você confirme, ele deleta. Se ocorre algum erro, ele mostra a mensagem também. Aqui é somente o estado do carregamento, que é a mensagem que aparece, então, ou carregando, ou então a mensagem de erro também, novamente. Esse return. Aqui começa a tabela dos alunos. Ela lista todos eles e cada linha inclui ali um botão para editar os dados daquele aluno ou excluí-lo. Aqui está todos os dados da tabela. Somente isso. Então, meu nome é Reinaldo e eu vou explicar mais sobre as páginas e como a gente fez o código em si do nosso trabalho. Então, esse aluno list page é aqui, essa página aqui do nosso código, nosso trabalho. Então, primeiramente, vamos começar pelos imports. Nós importamos o React e os hooks, que é o useState e useEffect, para gerenciar o estado e ciclo de vida. Também importamos as funções para manipular os alunos, que é o getAlunos, deleteAlunos, createAluno e updateAluno, que é o buscar, criar, atualizar e deletar. Do Aluno Service Key, que é um serviço que vai ser explicado depois. Também importamos os componentes visuais do Bootstrap, que é o button, o model e o spinner, e o aluno form, que é de um componente que já foi explicado. Então, aqui temos a função alunosListPage, que tem as constantes alunos, que é a lista de alunos, o loading, que indica se está carregando dados, e o error, que armazena as mensagens de erro. Também temos o model type,
que é o qual modal está sendo aberto, se é o list, o edit, o delete ou o vazio. O selected aluno, que armazena o aluno selecionado que a gente quer editar ou excluir. E o submitting, que ele vai indicar se está enviando dados. Que isso vai servir para desabilitar os botões ou os spinners. Também temos aqui a constante form data, que é os dados do formulário do aluno. E a default form state, que são os valores iniciais do formulário, que aqui consta com nome, e-mail, matrícula, curso e se a matrícula está ativa ou não. Aqui temos a constante fetchAlunos, que é basicamente, ela busca os alunos usando a função getAlunos, que é essa aqui. Ela atualiza os estados de carregamentos e de lista e erro. Caso haja erro, ele vai receber essa mensagem: não foi possível carregar os alunos. E então, caso não haja erro, ela executa o fetchAlunos ao montar o componente. O useEffect, ele basicamente só executa o fetchAlunos uma vez ao montar o componente, que é basicamente aqui. Agora, os modais. Essa constante handleShowAddModel, ela vai abrir o modal para adicionar o aluno, que vai limpar o formulário. O editModel, que ela vai servir o modal para editar, preenchendo o formulário com dados dos alunos. O deleteModel, ela vai servir para abrir o modal de confirmação de exclusão. E o closeModel é só para fechar qualquer modal. Aqui, ele vai mostrar se ocorre erro ou não. Se houver erro, ele vai mostrar, vai aparecer um alerta causando, vai aparecer o erro. O return, ele aqui é basicamente o cabeçalho da página e o botão para adicionar o aluno. Aqui, novamente, vou mostrar. É esse aqui e o botão de adicionar novo aluno. Voltando. Esse aqui é o modal para adicionar ou editar o aluno que usa o componente alunoForm. Agora, aqui mais para baixo, é o modal para confirmar a exclusão do aluno, que vai aparecer o spinner quando processar. E aparece essa mensagem de confirmação. Tem certeza que deseja deletar o aluno? Essa ação não pode ser desfeita. E aqui nós temos o export, que vai exportar o componente para ser usado em outras partes do projeto. Agora, nós vamos para o Edit Aluno Page. Começamos importando o React e os hooks, novamente. Use params, para acessar os parâmetros da URL, como o ID do aluno. O Use Navigate, para redirecionar o usuário após editar, que ele vai voltar para a página da lista. E também importamos o formulário reutilizável do aluno e as funções para buscar, utilizar e atualizar o aluno. Agora, essa função, Edit Aluno Page. Temos o aluno ID, que ele pega o ID do aluno na URL. Temos o Navigate, que serve para redirecionar o usuário. A aluno, que armazena os dados do aluno a ser editado. Loading, para indicar se está carregando. Error, para armazenar a mensagem de erro. E Submitting, para indicar se o formulário está sendo enviado ou não. Novamente, useEffect, que ele busca os dados do aluno pelo ID quando o componente monta. Se os dados já foram carregados, ele já vai mostrar o formulário preenchido. Return. Nesse return, ele mostra o título editar aluno. Se os dados já tiverem sido carregados, ele vai exibir o formulário preenchido. E ele passa as informações necessárias para o formulário. OnSubmit, ele vai ser uma função para atualizar. Initial Data, que são os dados iniciais do aluno, que estão previamente colocados. E Submitting, para ver se já está sendo enviado ou não, que no caso vai controlar o estado do botão. E o botão text, que é o texto do botão. E novamente temos aqui o Export, que vai exportar o componente para ser usado em outras partes do projeto. Agora, o Items List Page. Na verdade, vamos ver o Edit Aluno Page. Aqui, vamos pegar um aluno aleatório. E essa aqui é basicamente o Edit Aluno Page. Que vai ser para editar todas as informações. Okay. Agora, voltando ao código. Items List Page. Aqui,
nós importamos o React e os hooks novamente e importamos a função getAlunos para buscar a lista de alunos. Aqui na função itemsListPage temos duas constantes. O alunos, que ele vai armazenar a lista de alunos, e o loading, que vai indicar se os alunos eles estão sendo carregados ou não. UseEffect, que ele vai executar a função fetchAlunos quando o componente estiver montado, e ele vai tentar. Então, basicamente, essa aqui é a itemsListPage, que é a lista de alunos, a matrícula, o nome, o curso e o status. Aqui tem todos os números de matrícula, todos os nomes, todos os cursos e os status, se a matrícula está ativa ou inativa. Olá, eu sou o Matheus Bonfatti e vou falar aqui a partir de services para frente aqui. E aqui, utilizando a biblioteca do Axios, basicamente ele que é responsável por resgatar esses dados. Aqui é o URL da API onde da mock API onde está sendo hosteado esses dados para resgatar. Aqui é a parte que mostra em ordem os dados dos alunos ali por ID. Aqui a criação do aluno, a busca do aluno pelo ID. Aqui a atualização dos dados do aluno e aqui ele deleta esse aluno. Aqui a parte da estilização. Agora indo para a parte do app aqui. Aqui está todos os imports utilizados, o React Router DOM para a criação das rotas, o Bootstrap para a criação da navbar ali. Aqui os imports das páginas lá, dos componentes. E aqui a parte mais importante que em si é o objetivo, que é para fazer a listagem, o alunos list page. Aqui o browser router, ele basicamente envolve toda essa aplicação. Aqui o navbar, a estilização da navbar. Aqui ele alinha tudo à direita. E aqui tá todos os links em si para navegação ali. Agora aqui é o conteúdo da página, o container, o conteúdo da página onde vai ser renderizado essas rotas. Aqui é o main, que é para rodar a aplicação. Aqui é a database da mock API, o que tem em si dentro ali. Agora aqui foi utilizado o JSON Server para rodar essa mock API. Ele está nessa porta aqui, a 3001. E o Vite para rodar a aplicação ali e ter interface. E aqui eu vou mostrar de novo aqui, só vou desligar eles aqui. Para rodar toda essa aplicação, você abre dois terminais. Dá um npm run dev, que ele vai hospedar ali a aplicação. E o npm run mock API para rodar a API onde estão esses dados, no caso. Aqui é onde está os alunos, né? Onde está os dados dos alunos da mock API, como se estivesse simulando ali. E aqui é a parte da interface em si, página inicial da aplicação. E aqui eu posso editar cada aluno, excluir. E aqui eu posso adicionar aqui o aluno, no caso. Eu vou pôr uma matrícula igual aqui para mostrar a mensagem de erro, quando as matrículas são que não pode ter matrículas iguais. Aqui todos os dados preenchidos, eu vou salvar, essa matrícula já está em uso. Eu coloco outra diferente e ele vai salvar ali. Salva lá no banco lá. E é basicamente isso. Obrigado.